paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, amém? Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Em João capítulo 21, vamos orar ao Pai, do verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em João 21, diz assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Então, João aqui estava relatando, né? Aqui, o discípulo de Jesus, João, essa carta de João escrita pelo próprio João, estava relatando como Jesus apareceu aos discípulos pela quarta vez. Então, aqui estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros dois dos seus discípulos. Então, João relatando quem estavam ali. E disse-lhe Simão: Vou pescar. E disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Veja, aqui Pedro, né, vendo que o mestre Jesus tinha sido crucificado, né, e então não tinha ainda ali tido um contato com Jesus verdadeiramente. Ele vendo que o mestre já tinha sido crucificado e ele pensou, acabou, né? Na verdade, aqui quando Pedro convida eles para ir pescar, ele estava dando a entender, tipo, vamos ter que voltar à nossa rotina, porque quando Jesus chamou Pedro, foi quando Pedro estava numa pescaria. E agora Jesus estava, né, ali já ressuscitado, mas eles não tinham ainda tomado no seu espírito a grandeza daquilo que Jesus tinha feito para eles. Eles não tinham tomado posse verdadeiramente de tudo aquilo que Jesus tinha feito por eles na cruz. Então Pedro estava querendo voltar à prática, né, daquilo que ele fazia antes do mestre. Então, ele não tinha entendido que o chamado de Jesus lá, para ele largar as redes e acompanhar e aprender com o mestre durante a caminhada de Jesus na terra, não era somente por aquele tempo, era uma coisa que o Senhor chamou e não abria mão, ele não ia revogar aquilo. Então, Pedro, além dele ir voltar à pesca, porque era uma necessidade, não era por brincadeira, mas era uma necessidade da sua família, era para provisão da sua família, é como se ele estivesse deixando de olhar para Deus como provedor dele, e agora não temos mais o mestre, preciso fazer com as minhas próprias mãos, e ia voltar para trás, ele ia deixar os ensinos, tudo que Jesus instruiu. Então, além dele ir, ele levou mais ali os seus outros, né, colegas, seus discípulos, outros 6 discípulos junto com ele para essa pescaria. Mas nós podemos ver que eles subiram e naquela noite nada apanharam. Quando eles foram sem uma ordem, quando eles foram fazer algo, né, para o sustento próprio, quando eles deixaram de olhar para aquele ministério que Jesus tinha imposto a eles, eles ficaram a noite toda naquela pescaria, né? E nada apanharam naquela noite. Mas nós vamos ver no verso 4 que diz: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Então agora Jesus aparece ali para dar uma lição para eles, para ensinar algo para eles. Que todas as vezes que Jesus aparecia, falava com o povo, era para ensinamento. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então agora, né, eles já não reconheciam que era Jesus. Porque quando se afasta da presença, quando eles decidem por si próprio ir voltar à pescaria, talvez ali eles deixaram a conexão, deixaram de crer por um momento. E então, muitas das vezes a pessoa se sente assim: como eu vou saber que é a voz de Deus? Como eu vou saber que é Deus falando e me direcionando? Como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Mas a pessoa não para, talvez ela retrocedeu, voltou às velhas práticas, voltou a ser aquilo que era antes de conhecer Jesus, antes de descer a água do batismo. E ela não tem calado as vozes do mundo. E talvez ela tenha estado aflita, porque ali Pedro estava com uma certa preocupação por causa do alimento, né, para sua família, a provisão financeira. Que nós aprendemos aqui que quando ficamos muito preocupados com as provisões e não buscamos em Deus
nós podemos estar assim, né, desapercebidos e não reconhecer o que é de Deus, não reconhecer o que é de Jesus, o que é que Deus realmente tem para transbordar nas nossas vidas. No verso 5 diz assim: e disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Então Jesus perguntando aqui, né, para eles, para ver se tirava aquela ansiedade que eles tinham. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque depois de tanto esforço, né, era para eles terem esforço físico, esforço por si próprio, mas eles tinham esquecido de todo o ensinamento que Jesus dizia para eles ali antes de descer na cruz. Peça ao Pai no nome do Filho que vos será dado, peça ajuda ao Pai, né? Então eles tinham ido para fazer com a força do próprio braço, esqueceram do Deus poderoso e santo. Então Jesus agora faz essa pergunta para tirar um pouco o foco deles daquela ansiedade, daquela preocupação, perguntando, né? Tendes alguma coisa para comer? Depois de uma noite inteira se esforçando, depois de uma vida toda tentando fazer com a força do teu próprio braço, Deus perguntando para mim, para você hoje, é Jesus perguntando para nós, o que você tem? Tudo que você tem feito com a força do seu próprio braço. O que você tem? O que você tem? Você conseguiu acumular algum bem, alguma coisa boa? Você conseguiu algo que te traz segurança? E até mesmo aquilo que materialmente você tem, que você acha que te traz uma segurança, não é seguro se você não tiver Deus. Porque tudo aqui na terra vai ficar, vai findar. O carro envelhece, a roupa rasga, o alimento você come e acaba, o dinheiro, né? Ele também é consumido. Um prédio, ele é corroído com o passar do tempo, mas as coisas do reino é eterna. Então, quando Jesus pergunta isso para eles, é tipo, valeu a pena o esforço da noite inteira sem buscar a minha vontade, né? E responderam não, porque não é gratificante, não existe nada de bom quando procuramos fazer com a força dos nossos braços, né? E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito e achareis. Então agora eles ouvindo o mestre, agora eles ouvindo aquela voz que dizia, lançai a rede ao lado direito do barco. Assim como Jesus tinha feito anteriormente, Jesus está ali dizendo para eles, olha, comece a, né, analisar, né? Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, quando eles lançaram, ouvindo aquela voz de Jesus, que se direcionou a eles, aquela instrução de Jesus, quando disse ali, lançai a rede ao lado direito, é bem provável quando Jesus deu essa ordem, eles logo lembraram, essa voz, esse direcionamento é de Jesus, esse direcionamento é do Pai, esse é do Mestre, é do nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, porque muitas das vezes Jesus vai nos deixar ficarmos frustrados, vai nos deixar ficarmos em um beco sem saída, para que nós venhamos ouvir as instruções dele, olhar para ele e entender o que Jesus está dizendo. Às vezes do teu jeito não está dando certo, da tua forma não está dando certo, mas quando você ouvir o meu direcionamento, você vai achar a saída, você vai achar a resposta. Então eles não questionaram, eles ali logo já entenderam que era um direcionamento, aquilo era já no íntimo deles já estava gravado aquele direcionamento que já tinham recebido anteriormente de Jesus para seguir Jesus, né? E agora eles lançaram a rede e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Veja, uma noite inteira eles tentaram pescar e não conseguiram nada. Mas debaixo de uma ordem, de uma palavra de Deus, de uma palavra de Jesus, eles ali puderam tirar uma multidões de peixes, né? Uma multidão de peixe e grandes, né? Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica e lançou ao mar. Veja, então João, o próprio João que escreveu aqui, né? Esse capítulo, esse livro de João, ele dizendo, né, que ele falou com Pedro, que ele reconheceu que era o mestre, ele reconheceu e ele disse a Simão, quando ouviu que era o Senhor, e cingiu-se, e Simão, então, quando ouviu que era Jesus, ele se vestiu, porque ele tinha tirado a sua túnica,
né? Não estava totalmente nu, mas ele tirou a sua túnica para não sujar, mas ali para se apresentar diante de Deus, de Jesus, ele colocou a sua túnica de novo, ele pegou as suas vestes de novo, porque quando ele ia pescar, ele estava desprovido da sua túnica para não sujar, mas agora para se apresentar diante do mestre, ele tinha que pegar a sua túnica novamente, né? O que o Senhor está dizendo? Talvez você se despiu da roupa que Deus proveu para você, talvez você se despiu da túnica que te traz a unção, que te traz o poder, que te traz a verdade, que te direciona. Talvez você tenha lançado mão dela, deixou de lado um pouquinho para fazer da tua forma, do teu jeito, né? Mas ali, quando ele ouviu que era Jesus, que aquele direcionamento era de Jesus, ele logo se colocou, né? Ele colocou, cingiu-se com aquela roupa, com aquela túnica e se lançou ao mar. Isso, ele se lançou ao mar não para ajudar a tirar aqueles peixes da água, mas para ele ir mais rápido para Jesus. Jesus hoje nos chama para nos lançarmos no mar junto com ele, para nós irmos para águas profundas com ele. Assim como Pedro, ele se lançou para ir até Jesus, como ele se lançou ao mar para ir de encontro com o mestre, porque ele se alegrou. Então logo ele já pegou aquilo, né, que ele tinha deixado de lado e se vestiu e foi até Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, né? Porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Então agora nós podemos ver um milagre, né? Aquilo que uma noite inteira eles não conseguiram fazer, em minutos, debaixo de uma palavra de Deus. O que nós aprendemos, o que talvez você tenha tentado com a força do teu braço em anos, em tempos, e não tem conseguido, não tem obtido resposta, não tem obtido ajuda. Debaixo de uma palavra vinda de Deus, você consegue. Deus te destrava a porta, ele abre, né, porta onde não há porta, ele entra com ajuda financeira, ele entra com a unção, ele entra com a provisão. Aleluia! Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Então, né, aquela provisão ali foi o próprio Deus que ele ali proveu, né? Jesus estava com aquela provisão, né? Que isso é uma forma milagrosa, que tem um significado, porque é dito aqui, era brasas, um peixe e pão. Né? Nós podemos ver que Jesus perguntava se eles tinham algo para comer. Jesus, ele deu a provisão, né, daqueles peixes. Agora essa brasa aqui que nós podemos ver é o Espírito Santo de Deus, o peixe, né, representando, eu vejo assim como o próprio, as almas que são forjadas pelo Espírito Santo de Deus, são libertas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi preciso passar pelo fogo da brasa, de ser provado ali. Ele sentiu dor, ele não negou, ele foi a oferta perfeita ao Senhor. E então agora ele é o pão que alimenta, ele é o pão que transborda. Quando Jesus fala trazer, depois no verso 10 disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Então Jesus, aquela provisão de Jesus com o peixe na brasa e o pão, Jesus podia multiplicar aquilo, mas o que Jesus estava dizendo agora para os discípulos, trazei os peixes, trazei as almas, né, que vocês apanharam, traga almas. O que eu quero, aqueles peixes representando almas, era traga, porque eu já fui forjado, fui passado pela brasa, eu sou o pão que alimento, eu que transbordo, eu que faço. Traga esses peixes, porque eu já paguei o preço. Aleluia! Porque Deus, Jesus, ele era tão... ele é tão importante, tão milagroso, que da mesma forma que ele fez surgir aquele peixe, aquela brasa e aquele pão, ele poderia alimentar, multiplicar aquilo diante dos discípulos, mas ele não quis. Ele falou assim, eu quero que vocês tragam as almas. O que eu posso fazer, eu faço. Eu já paguei o preço, já fui, né, ali forjado, fui passado pela brasa, pelo fogo, eu venci. Agora vocês tragam os peixes que apanhaste, né? Ali era para eles trazerem. Aleluia. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153
grandes peixes. Veja aqui, né? O Senhor, ele mostra claramente o número de peixes que foi resgatados, né? Que foram grandes, né? Peixes grandes, peixes maravilhosos. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, que em uma noite, né? Eles não conseguiram, mas agora debaixo de uma palavra, eles estavam agora abundantes. 153 peixes grandes, enormes, sendo tanto que não rompeu a rede. Então, o que representa que quando é Deus que está com controle na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, aquilo que vem sobre nós, aquilo que é derramado de bênção sobre nós, não é tirado, não se rompe, não se perde, mas é protegido, é guardado, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele demonstra aqui que quando é sem Deus, não se pega, não se consegue. E quando consegue, se perde, se rompe, se rasga. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus, pode ser bastante, em abundância, não se perde, não se rompe, ó. E sendo tantos, não se rompeu a rede. O Espírito Santo de Deus deixou bem claro aqui, né? É uma pesca maravilhosa, onde não se rompe a rede. Isto é, simbolizando que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né, nós podemos conseguir, né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não vai se perder aquilo que Deus pôr nas tuas mãos. É necessário buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus, é necessário se encher do Espírito Santo de Deus, é necessário clamar para Deus derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus todos os dias, para que ele venha, né, ser renovado em nós, para que nós venhamos ser renovados em Cristo Jesus. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Então ali agora, o Senhor chamando eles: vinde e comei, né? Para que ali eles tivessem uma comunhão. Jesus queria ter comunhão com eles. Além de Jesus ter feito um milagre, Jesus, ele quer estar conosco, ele quer ser a provisão, e ele quer que nós venhamos ter comunhão. Vinde e comei. Jesus queria que eles comessem junto com ele, né? Que honra poder estar junto com o mestre. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Então eles não ousavam em perguntar, porque na verdade eles sabiam ali que verdadeiramente aqueles eram um sinal verdadeiro do reino de Deus. Era o próprio Jesus que podia fazer aquilo. Eles começaram a lembrar do chamado, a lembrar daquilo que o mestre falou. Com certeza sentiram vergonha, por isso que não ousavam falar, porque eles tinham voltado às velhas práticas, tinham largado, né, o chamado para o reino de anunciar as boas novas. Então Jesus estava dizendo: vinde, né? Vem. Além deles terem largado, Jesus falava: olha, eu quero que vocês tenham comunhão comigo, comem comigo, né? Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Então aqui o pão, né, simbolizando aqui a palavra de Deus. O Senhor ali, né, tomou o pão e deu, e semelhantemente o peixe, que é o símbolo da carne, daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Aleluia! E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então agora já era a terceira vez que Jesus tinha se manifestado aos discípulos, né? E depois de terem comido, Jesus disse a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? Então, logo depois de terem comunhão novamente com Jesus, depois de Jesus ter feito um milagre, Jesus chega a Simão, né, Simão Pedro, e diz: você me amas mais do que estes? Isto é, você me ama mais do que todos esses outros discípulos? Né? Então, com certeza aqui o Senhor estava dizendo: olha, você me ama mais do que todos esses? Jesus tinha, né, ali feito uma pergunta que com certeza deixou Pedro constrangido, porque anteriormente, antes na ceia, antes de Jesus ser entregue a ser crucificado, Jesus dizia que um deles iria traí-lo durante, né, antes do cantar do galo 3 vezes. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus aqui falou de um amor ágape, de um amor genuíno, né? Um amor maravilhoso. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros.
Aleluia. Então agora o Senhor estava dizendo assim, olha, você me ama, Pedro, então agora você vai apacentar os novos convertidos. Vocês vão continuar aquilo que eu fiz por você na cruz. Vocês vão continuar a falar do meu amor. Vocês vão continuar a ensinar aquilo que eu instruí vocês. Tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jona, ama-me? Né? Então aqui pela segunda vez, o Senhor confrontando com amor a Pedro, perguntando, você me ama? Porque Pedro, né, ele tinha uma atitude arrogante muitas das vezes, e Jesus queria quebrar aquilo nele, e disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Pedro continua usando ali, né, de argumento, dizendo, mas o Senhor sabe que eu amo, por que o Senhor me confronta, por que o Senhor me pergunta, por que o Senhor está assim, né, porque logo que Jesus está confrontando Pedro com amor, era porque Pedro tinha ali negado Jesus 3 vezes, e agora Pedro queria deixar aquele ministério. Pedro estava deixando, despindo daquelas vestes para voltar às suas velhas práticas. Então, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus Cristo estava vendo aqui ovelhas agora, né? Referindo, né, a todos os que se achegam a ele. Aleluia. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jona, ama-me? Então agora pela terceira vez, Simão entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez, ama-me. Então Pedro, quando viu que Jesus falou pela terceira vez, ama-me, né? Simão, filho de Jona, ama-me? Então ele se sentiu constrangido, entristecido, porque ele sentiu como se Jesus estivesse confrontando ele, lembrando ele de que ele tinha negado Jesus 3 vezes. E agora, pela terceira vez, Jesus pergunta para ele, você me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes. Aleluia, aleluia. Né? Então Pedro, ele sabia que Jesus tinha referido no seu coração ali, né, 3 vezes, perguntando, você me ama? Sabe o que Jesus estava testificando no coração de Pedro? Jesus tinha proferido 3 vezes essa mesma pergunta para Pedro, assim como Jesus sabia que Pedro iria negar com medo da situação. Negou Jesus 3 vezes. Jesus agora queria testificar no coração de Pedro, eu não abro mão de você. Eu não abro mão daquilo que eu tenho para você. Por mais que você me negou 3 vezes, eu estou testificando, perguntando, você me amas? Você me amas? Aí Pedro falou de novo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Né? Ele estava dizendo, é óbvio que eu te amo, é óbvio. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, em troca daquilo, da negação de Jesus no momento da aflição, Jesus estava agora dando para ele ali, né, uma oportunidade, dizendo, eu não abri mão do propósito que eu tenho na tua vida, Pedro. Por mais que você possa ter negado, ter falhado, eu não abro mão do propósito que eu tenho para você cumprir. Aleluia. Aleluia, porque eu sei que você me ama. Eu sei que você me negou, né, com medo da situação, com medo da represária, com medo de ser morto, né, da forma que eu fui. Mas se você me ama, apacenta minhas ovelhas, não volta a pescar, Pedro, volta, né? Quando Jesus apareceu lá pedindo, ei, Pedro, ei, povo, vocês têm o que comer aí? Olha, sem mim, abrindo mão de tudo que eu tenho, vocês não têm palavra, vocês não têm alimento, vocês não têm saúde espiritual. Mas volta, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas para onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Então o Senhor estava dizendo que a fidelidade de Pedro iria ser até a morte, né? Aleluia. Por mais que ele, por um tempo ali, tentou retroceder e negou naquela hora, ele sabia que Jesus, que ele ia ter força, ia ter fôlego, né? O coração dele agora ia ser transformado. Ele ia ser uma pedra diante de muitos. Ia ser Pedro, pedra provada por Jesus. Ele ia até o fim e te levará para onde tu não queiras, isto é, né? Ele iria até o fim para cumprir, para levar a palavra. E disse isto, significando
com que morte havia de ele ser glorificado. Então, dito isto, disse-lhe: segue-me. Então Jesus dizendo: olha, Pedro, o que eu chamei para você, você vai ser afligido, vai ser perseguido, mas você não vai abrir mão, você vai apacentar minhas ovelhas, você vai continuar o meu ministério, e você vai ser perseguido, você vai levar até a morte para ser glorificado o nome de Deus, Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Então agora Pedro, vendo que João, né, seguia Jesus, o próprio João descrevendo sobre ele, que era o discípulo que ele amava, que ousadia, né, de João, dizer que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Que nós venhamos reconhecer, nós somos, né, amados do Senhor, nós somos queridos do Senhor, assim como João tinha certeza que ele era amado de Jesus. Aleluia. E na ceia que recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então, Pedro, vendo aquele, né, que perguntou quem iria trair Jesus, né, ele ali ficou ali frustrado. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este que será? Então Pedro está fazendo uma pergunta para Jesus o que seria de João, qual seria a função de João. Ele também ia pagar o preço até a morte, o chamado dele era até a morte. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Jesus dizendo: se o que eu tenho para João é diferente do que eu tenho para você, o que importa a você? O que eu tenho para o fulano, para o Beltrano, o outro ele pode te servir e servir ao mundo, trabalhar, ter algo paralelo, aleluia. O que importa para você? Mas o que eu tenho com você, Pedro, o que eu tenho com você é com você. É você para apacentar essas ovelhas, é você que vai apacentar o meu povo. Eu não quero que você volte a pescar, Pedro. Eu quero que você atenta ao meu chamado, Pedro, aleluia. Então, segue-me tu. O que eu estou propondo com você não é com fulano, com Beltrano, é com você. Aleluia. Divulgou-se, pois, este dito entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Então, eles interpretaram que Jesus estava dizendo que João não iria morrer, mas Jesus estava dizendo: se eu quiser, né? Quer dizer, o que Deus quer para o outro não é o que ele quer para você, mas o chamado que ele tem para a tua vida é para você cumprir, independente das tuas falhas, independente das suas, né, impossibilidades, né, das suas dificuldades em realizar. É para você. É para você que Deus deu esse chamado, é para você que Deus deu esse dom. Aleluia. Este é o discípulo que testifica dessas coisas, o próprio João dizendo, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então aqui Pedro testificando de que Jesus fez tantos outros milagres, tantas outras coisas. Jesus, ele deu tantas bênçãos sobre o povo, derramou tanta sabedoria, tanta instrução, que se escrevesse não tinha onde colocar nesse mundo, não tinha lugar para escrever tantos livros, né, do que Jesus fez para com enquanto ele esteve na terra, no seu ministério na face da terra. O que nós aprendemos aqui é que Pedro, ele por um tempo, por ele ter traído Jesus, negado Jesus 3 vezes, né? Não traiu, mas ele negou de uma certa forma. Agora, ele se sentia indigno de continuar a falar do reino, em continuar a exercer sobre o reino, mas que Jesus estava ali chamando ele: olha, venha, eu já paguei o preço, eu já passei pelo fogo, eu já fui o cordeiro aceito pelo próprio Deus. Agora eu quero que vocês tragam as almas, colhem, tragam as almas, né? Mas não faça por si próprio. Agora ali Jesus estava dizendo: olha, vocês ficaram a noite inteira para pescar, mas debaixo da minha palavra, debaixo da minha autoridade, do meu chamado, vocês vão ter sucesso.
né? Não fica olhando o que o outro pode fazer, né? Nessa vida tem coisas que você olha e fala assim, olha, fulano, ele pode fazer assim e Jesus não repreende. Mas se eu faço tal coisa, Jesus logo me repreende. É porque ele te ama, porque o chamado que ele tem para você não é igual ele tem para o outro. Então, ali que Jesus estava dizendo, olha, não olha para João. Olha para você, Pedro, olha para o chamado que eu tenho, olha para a minha instrução. Não fique preocupado qual é a instrução que vai ser do outro, como que está, né, a vida do outro, como que está o andamento, né, do outro. Não, é o projeto que eu planejei para você, é aquilo que foi projetado para a tua vida, é o propósito que Deus derramou sobre o seu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia! E Pedro tinha uma influência tão grande entre eles que quando ele foi pescar, outros 6 discípulos foram junto. Aleluia! Então que o Senhor estava dizendo, olha, apacenta minhas ovelhas, né? Apacenta. Aleluia! Se você me amas, né? Ele disse, tu que sabes, então ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele fala cordeiro, né? E disse, apacenta os meus cordeiros, isso é os recém-chegados, recém ali convertido. E depois quando ele fala ovelha, que já é aqueles que já estão, né, mais tempo na presença do Senhor, já estão mais amadurecidos. Mas assim mesmo Pedro iria apacentar. Pedro como o apóstolo à frente de tudo aquilo, né? Jesus estava dizendo, olha, não olha. Pedro tinha um olhar altivo, ele tinha aquela coisa, e o outro? Né? Como que faz? Porque para mim tem que ser diferente. Né? Então Jesus estava dizendo, olha, não fique preocupado com que morte vai ter, qual vai ser o preço a ser pago por causa do meu nome. E o preço a ser pago na vida de Pedro era ele começar a renunciar aquelas coisas que ele podia fazer por si próprio, aquilo que não era o chamado de Deus, que não cabia andar junto com o chamado de Deus, que não cabia mais para ele, porque foi quando Jesus chamou ele para abandonar aquelas redes, que agora Jesus iria fazer ele pescadores de homens. Então, ele não tinha entendido. Quando Jesus passou pela cruz, ele achou assim, acabou. Não, mas Jesus tinha chamado ele, instruído ele para um grande propósito muito maior, né? E nós aprendemos lá em Mateus, aleluia, Mateus capítulo 11, verso 12, quando a gente aprende que o reino de Deus é tomado à força, né? Quando diz aqui, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, quando Jesus diz aqui da forma que Pedro iria, né, na verdade te digo que quando eras muito moço, se cingias de ti mesmo e andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderá tuas mãos e outro te guiará. Então Jesus estava dizendo, olha, e te levará para onde tu não queiras. Então você estava dizendo, olha, né, que seria o jeito significando que Jesus ia ser glorificado em Pedro, né? Na morte de Pedro, como que seria ali, né, a morte de Pedro. Quando Pedro ele pediu assim, olha, que ele ia ser crucificado, e como foi, né? Ele pediu, não me crucifique como Jesus, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, mas me crucifique de ponta cabeça. Então, quando Jesus estava dizendo ali que ele seria amarrado, que ele seria levado, isso era o preço que ele ia pagar por causa do evangelho de Cristo. E hoje que Jesus diz para nós aqui, né, que o reino de Deus é tomado à força, né? É tomado à força. Aleluia, isto é nós todos os dias com a força do Espírito Santo de Deus, vencer a nossa força carnal, vencer aquilo, né, que é da carne, vencer aquilo que é os nossos impulsos, pensar com a mente de Jesus Cristo. Conquistar o reino de Deus é mudar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É nós dizermos não aos prazeres da nossa carne para fazer a vontade de Deus. Assim como Pedro ia ter que deixar os prazeres da carne, ou até mesmo pela necessidade familiar de alimento, para fazer a vontade do reino. Aleluia! Isso inclui muitas das vezes nós vencemos as nossas limitações, as nossas falhas, não olharmos para as nossas fraquezas, né? E sim para o que temos de bom. Não olhar para as nossas dificuldades, mas sim olhar para aquilo que nós carregamos de bom dentro de nós.
Eu vou dizer, eu estudo todo dia a palavra, né, de Deus, para ministrar, para falar, mas eu não consigo memorizar. Eu memorizo algumas coisas pelo fato de sempre estar exercendo. Então, o que eu quero dizer para a tua vida, não deixe de fazer para o reino por causa de uma limitação, mas se você sente no teu coração a vontade de fazer, é exercendo, é falando, é buscando com o Espírito Santo de Deus, a ajuda do Espírito Santo de Deus, e você vai ver que vai fluir, você vai ver que vai acontecer, você vai ver que Ele vai te ensinar. Aleluia. Não olhe para suas limitações, para suas dificuldades, mas olha para Jesus. Não deixa de fazer por causa das suas limitações. Eu creio, né, que por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta ali um nada, Ele colocou algo de bom dentro de você. Você tem algo de bom dentro de você que pode agregar ao reino de Deus. Você tem em nome de Jesus, né? E também em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 22, que diz assim, aleluia. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não consigo, eu não sei qual é o meu dom. Cala todas as vozes, volta para Jesus, busca ouvir, entender o que Jesus quer falar com você, o que o Espírito Santo de Deus quer revelar em você. Às vezes o teu dom é para louvar. Mas eu tenho essa vontade tremenda dentro de mim. Mas eu não consigo, não tenho ritmo. Vai estudar, vai treinar, coloca louvores, vai ensaiando e vai ficar maravilhoso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta ter o dom natural, vindo, né, já lá desde o berço, mas não ter a presença. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus, você vai fluir com a presença do Espírito Santo de Deus, tudo vai dar certinho, porque é a vontade de Deus. É quando fala ali, né, que o membro mais inferior também é importante, porque por mais que você se sinta pequenino em uma construção para o reino, ali o menor dos tijolos é importante, né? Um dedo no nosso corpo faz falta. Então, não se sinta inferior, não se sinta inferior. Então, se você se acha inferior, essa palavra é para você. Se você se sente pequenino, essa palavra é para você. Isso mesmo, Jesus disse, eu vim para os fracos e doentes. Né? Ele diz na palavra dele, eu vim para os fracos e doentes, pois os que estão sarados, os que são bons demais, eles não precisam de médico. Os que se intitulam muito bons, eles não precisam do médico, do nosso Jesus, eles não precisam da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque eles estão soberbos, estão orgulhosos, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, falando, Senhor, eu por mim mesma não consigo, me ajuda, se revela a mim, mostra, né? E então nós vamos obter a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele não é malcriado que chega chutando, mas ele espera nós convidá-los ele para estar conosco. Então, se você lê uma palavra e não entende, pede ajuda, começa orando para o Espírito Santo de Deus te dar entendimento da palavra, para ele revelar-se a você. Então, se você se sente o inferior, essa palavra é para você. Pedro estava se sentindo ali mal, porque ele errou, porque ele pecou. O que nós aprendemos é que Jesus, ele não chama o perfeito. Ele falou assim, Pedro, eu sabia que você ia me negar 3 vezes, mas eu não abro mão daquilo que eu tenho para você fazer através do meu espírito. Eu confiei em você. Eu sei de que matéria você é formado, Pedro, e eu não abro mão de você. Né? Então, nós temos, para viver o inimaginável de Deus, nós temos que nos despir de nós, de não olhar para nossa impossibilidade. Nós temos que olhar para Deus, aleluia. E é de glória em glória todos os dias, isto é nós vencendo, buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus, para vencermos as nossas limitações, os nossos medos, que nós vamos conseguir. Então nós temos que doutrinar a nossa carne, nós temos que doutrinar as nossas vontades e deixar Deus nos guiar. É nós abrirmos mão de coisas que vai dar prazer momentâneo, vai nos saciar momentaneamente, mas é ter intimidade com aquele que nos fortalece, nos ajuda, nos transforma, né? Você vai desenvolver o seu dom espiritual investindo tempo com o Espírito Santo de Deus. Você vai buscar qual é, né, o dom que Deus tem para você exercer no reino, você buscando intimidade com Deus. Então ele vai poder se transbordar na tua vida. Aleluia.
Então você vai conhecer, né? Deus vai mostrar, Ele vai pôr em você o querer, Ele vai colocar algo do reino dentro de você, que você vai sentir prazer em exercer. Então você vai ali exercendo e cada dia mais ele vai transbordando e você vai sair em excelência no nome de Jesus. Faça tudo que você for fazer, faça no nome de Jesus. Faça para o nosso Deus poderoso e santo. Faça para alcançar almas, assim como todos os dias, né? Jesus, ele olha lá do céu e fala assim, eu quero alcançar ali e aqui. Fala, Senhor, eis-me aqui. Que eu venha ser o vaso que transborda, que eu venha ser a flecha nas tuas mãos, que eu alcance aquele que é necessário alcançar. Jesus está dizendo hoje que ele tem dons para derramar sobre a tua vida. Ele tem, né, o reino de Deus para manifestar a você, mas para ser transformado e derramado sobre você, tudo aquilo que ele tem para ser derrubado, né, transbordado sobre você, é necessário você investir tempo, conhecimento, é você querer ser usado para algo. Aleluia. Todos temos um dom, para que Deus tem os dons, ele distribui conforme ele quer, mas ele vai se manifestar, ele vai mostrar a partir do momento que você calar todas as vozes, você não olhar para a sua capacidade, mas olhar para ele. E então ele vai poder derramar sobre a tua vida, amém? Essa palavra de Deus para tua e para minha vida no dia de hoje, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Pai, toca nesse meu irmão, nessa minha irmã, vai repreendendo toda, Senhor, todo o mal, toda a tristeza, Senhor, toda a incapacidade, meu Pai. Pai, tudo aquilo que tem feito ela ser paralisada, tudo aquilo que tem sido procrastinação na vida dela, meu Pai, no nome de Jesus, que ela venha ativar, Senhor, tudo aquilo que é do teu reino sobre a vida dela, que ela venha vencer a carne, que ela venha vencer o desejo da carne, que ela venha vencer os impulsos carnais, Senhor, que ela venha não dar aquela alegria momentânea, mas é buscar em ti, ter alegria em te ouvir, em querer saber qual é a função dela, qual é o propósito dela nessa terra, em nome de Jesus, porque o Senhor não cria pessoas para viver apenas nessa terra e acabou, mas o Senhor cria pessoas para viver propósitos, para a honra e glória do teu nome. Eu espero no nome de Jesus que essa palavra de hoje possa ter alcançado corações, vida transformada e transbordado sobre a vida delas, no nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor continue me diminuindo para que a tua glória cresça, que o Senhor venha fazer através da minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.